E aí galera, tudo bom? Olha só quem tá de volta para mais um vídeo da intercessão, eu mesma, dessa vez falando um pouquinho estranho, mas tá bom. Hoje nós vamos dar continuidade à intercessão do país, a intercessão dos países da Europa. Hoje vamos falar de mais 3 e, gente, de introdução é isso, fiquem com o vídeo. A nossa intercessão de hoje aborda 3 países da Europa, sendo eles Suíça, Grécia e Portugal. Eu acho que dá pra ver aqui. Eu acho que tem um mapa aqui. Tem que ter um mapa aqui, pelo amor de Deus. Edição! Sou eu que edito mesmo. Começando pela Suíça, um país de um pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados, um país montanhoso da Europa Central. O país de paisagens incríveis tem como sua capital Berna, porém a cidade mais populosa é Zurique. O país possui uma economia próspera e moderna com baixo desemprego. Também possui um dos IDHs mais elevados do mundo e liberdade religiosa. O país é considerado uma democracia independente com uma cultura tanto quanto peculiar. Por exemplo, o país não tem um presidente fixo, na verdade ele tem um conselho de 7 membros que se revezam, cada um sendo presidente em um ano. O país é muito conhecido pelo chocolate porque os inventores do chocolate ao leite foram suíços. E falando da culinária, lá é permitido você comer carne de cachorro ou de gato, mas você não pode ter somente um porquinho da Índia para que ele não se sinta solitário. Embora 2/3 da população se declarem cristãs, as igrejas vêm se diminuindo porque vêm adequando a cultura desigrejada. Sendo assim, apenas 15% dos cristãos vão à igreja, sendo eles católicos ou protestantes. Atualmente, a Suíça conta com 12 bases da Jocum lá. E embora eu tenha entrado em contato com todas, somente uma me respondeu, que foi a base de Lausanne. Eles não falaram muito, mas me mandaram alguns estudos que me permitiram fazer esse vídeo e alguns pedidos de oração que eu vou entregar no final. Próximo país. O próximo país é a Grécia, que fica no sudeste da Europa. Sua capital é Atenas e sua população de 10,7 milhões de habitantes está dividida entre 227 das 6.000 ilhas gregas distribuídas pelo mar. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, por de lá surgiram a democracia, a filosofia, as ciências e a arte ocidental, além dos jogos conhecidos como as Olimpíadas. Agora eu quero só pastar, mas será necessário ter um voluntário, um bom empresário e... Oh! A minha úlcera! Tudo isso colaborou para que hoje em dia a Grécia fosse um país desenvolvido e muito considerado pela Organização das Nações Unidas. Inclusive, a Grécia é um dos países fundadores da ONU. Outras curiosidades da Grécia é que lá existem muitas oliveiras porque eles gostam muito de azeite. E que lá o pão é considerado um dom de Deus. Tanto que para comerem um pão é necessário que façam o sinal da cruz. E embora a mitologia grega ainda tenha muita influência na arquitetura e cultura local, a maioria dos habitantes da Grécia hoje em dia são cristãos gregos ortodoxos, sendo 97% da população. A Grécia hoje em dia conta com 2 bases da Jocum lá, e embora eu tenha tentado, não consegui contato com nenhuma. Enfim, próximo país. Para fechar a interseção de hoje, o nosso terceiro e último país é Portugal, localizado no sul da Europa, também conhecido como Península Ibérica. São 92 mil quilômetros quadrados, onde estão os 11 milhões de habitantes de lá, sendo que desses 11 milhões, mais de 100 mil habitantes são brasileiros. República desde o ano de 1910, o país é considerado o Estado-nação mais antigo da Europa. Portugal é considerado um país desenvolvido, além de ser o 4º país mais seguro do mundo. Utiliza muita energia renovável e também tem uma economia baseada na renda per capita da população, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga nos serviços. Algumas curiosidades é que Portugal já foi o país mais rico da Terra, afinal ele já foi dono da metade do mundo. Também foi uma rainha portuguesa, Catarina de Bragança, que criou a cultura inglesa do chá das 5. As cidades de Porto e Lisboa têm uma rivalidade mortal no país. Certa vez, Portugal teve uma rainha cujo nome era Inês de Castro. A curiosidade é que ela foi declarada rainha 6 anos após a sua morte e a corte tinha que beijar a mão dela. A música típica do país é fado e as comidas mais típicas são sardinha e bacalhau. Embora a língua oficial do Brasil seja português, em Portugal isso não é considerado para eles, nós não falamos português, falamos brasileiro.
E realmente as duas línguas, embora recebam o mesmo nome, são muito diferentes. Uma das provas é que se você chamar alguém de rapariga em Portugal, você está se referindo a uma mulher jovem. Se você falar a mesma coisa no Brasil, você está meio que xingando a pessoa. Portugal é basicamente considerado um país cristão onde 81% são católicos, 3% protestantes e 7% sem religião. E de resto são pessoas que não têm resposta ou pertencem a outra religião. Em Portugal também é comum o costume do fumo e do aborto. Em Portugal existe apenas uma base da Jocum, que é a Jocum Lisboa, e lá eu consegui um contato e eu quero deixar agora o vídeo que eles me mandaram para vocês e logo em seguida a gente vai passar para a segunda parte da intercessão. É isso, gente. Olá, pessoal. Eu sou a Fabiane, aqui de Jocum Lisboa. Eu sou Jocelyn, chilena. A Raíssa nos convidou a estar dando um pouquinho de feedback do que está acontecendo aqui em Portugal. En Portugal estamos volviendo un poco más a la normalidad. Em Portugal, a gente já está voltando mais em sua normalidade. El comercio ya está abierto, las escuelas van a volver este semestre. Os comércios já estão abertos, as escolas já vão estar tendo início nessa próxima semana. Y por seguridad tenemos algunas normas. Mas por segurança temos algumas normas. Por ejemplo, usar mascarilla, estar a tanta distancia y pocas personas en lugares cerrados. Como usar máscaras, manter a distância e ter quantidade limitada de pessoas dentro dos comércios. Y es una gran diferencia entre Latinoamérica con acá en Europa. É uma grande diferença entre América Latina e aqui na Europa. Porque el periodo de estar en estado de emergencia fue más corto que Latinoamérica. Quando houve o estado de emergência, acabou sendo um pouco mais curto do que na América Latina. Simplemente porque la ciudadanía, las personas, han sido responsables y se han cuidado. Isso porque os cidadãos tomou como responsabilidade em cumprir. Y eso hizo que el tiempo de cuarentena para nosotros fuera mucho menos que Latinoamérica. Por isso que o tempo de quarentena aqui acabou sendo menor do que na América Latina. Y ahora estamos en una fase en donde ya estamos volviendo un poco más a la normalidad. Então hoje a gente está numa fase onde as coisas estão voltando à sua normalidade. Uma coisa que a igreja portuguesa aqui começou, tem limites de irmãos, né, que vão estar indo, então se foi criado inscrições online para que se possa ter um limite de pessoas participando dos cultos. E também é o uso obrigatório de máscaras, sempre tem álcool em gel nas entradas da igreja, para as mãos e para os pés também, e também mantendo-se o distanciamento entre as pessoas. Então, a igreja hoje está funcionando dessa maneira aqui. Uma outra coisa é a nossa base. Fala um pouquinho? Sí. Nuestra base... necesitamos oración primero en finanzas. Sim, as finanças. Por quê? Porque hoje, como, né, se vê o dólar está alto e os nossos missionários da América Latina, como a Josh e outros brasileiros aqui, recebem o suporte do Brasil. Então, com essa diferença, tem prejudicado bastante. E também, no caso de que fechamento dos brasileiros virem para cá nesse momento, está fechado, e por esse motivo a gente até teve que cancelar a nossa próxima ITED desse ano. También hay muchas personas que quieren venir como obrero y están esperando sus vistos. Então, os vistos hoje estão parados nas embaixadas ou consulados, então até que se volte à normalidade. Então, orem também por essa questão dos obreiros que deram entrada em seus vistos e estão aguardando ainda a se iniciar o processo. Um outro motivo de oração é por nossas próximas escolas do próximo ano. A gente ainda fica nessa incerteza, só crendo mesmo em Deus, que Ele possa abrir as fronteiras, que dê para a gente dar continuidade em abençoar os brasileiros que querem vir para cá, não só eles, mas como outras de outras nacionalidades também. Então, muito obrigado por nos convidar a fazer parte com vocês durante esse tempo de intercessão. Y también a pedir oración por los ministerios que estamos desenvolviendo para
envolvernos con la comunidad donde vivimos. É isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Beijinhos! Beijinhos! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you